Irmãos, eu tenho sido muito edificado com a questão da adoração na Bíblia. O centro do trono de Deus. E o Senhor há de nos mover para este caminho do Cordeiro, da presença do Cordeiro. Mas hoje vamos tratar um pouquinho sobre esse assunto do descanso da nossa alma. O descanso da alma. Eu já soube de um pastor que pregou 1000 sermões em João 3,16. Eu digo, e quando vai esgotar? Não esgota nunca. Você pode viver a vida toda e nunca vai esgotar o amor de Deus. Porque Deus amou. Essa expressão aí é toda a riqueza do caráter de Deus. Falar as mesmas coisas é a mesma coisa que beber água. Sempre eu bebo água e sempre eu quero beber água. Então, o descanso da alma é um processo que a gente vai descobrindo cada vez mais na intimidade com o Senhor. Vamos ler juntos esse texto de Jesus. E ele disse isto num momento quando aquelas cidades, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, cidades onde ele havia realizado muitos milagres, e aquelas cidades estavam desprezando o Senhor, achando que era muito vulgar. E o Senhor, num momento assim de suspiro da alma, ele deu um grito íntimo. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e aos entendidos, mas revelastes aos pequeninos. Isso foi do teu agrado. E então ele diz que ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem Ele o quiser revelar. E foi aí que Jesus usou essa expressão, que vamos ler juntos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Querido Pai, nós te agradecemos, porque Tu és o Deus da graça. E o Senhor nos tem chamado para a Tua eterna glória. Concede-nos que possamos depender de Ti. Toma nossa mente, coração, alma, espírito para Ti mesmo. Nós queremos estar diante do Senhor. Dá-nos a revelação da Tua pessoa, da pessoa do Teu Filho, do majestoso Espírito da graça. Fala conosco esta manhã. No nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui nós temos um imperativo estimulante. É uma convocação indiscutível e ao mesmo tempo se torna num convite cordial. Jesus ordena aos cansados que venham a Ele. Contudo, o seu chamamento não é
cogente. Ele não está exigindo desempenho forçoso, embora o apelo nos pareça irrecusável. O Senhor abre as portas aos executivos exaustos e faculta o ingresso aos oprimidos. Jesus nunca, eu tenho falado isso muitas vezes, nunca usou o pé de cabra para violentar a sua entrada em qualquer vida. Jesus não impõe, ainda que seja um imperativo, vinde a mim. Este imperativo é um imperativo convidativo para os cansados, para os sobrecarregados, para virem a Ele mesmo. O Evangelho é uma proposta para os esforçados que se encontram agora esgotados. Sabemos que muita gente, ainda que exaurida, não aceita repouso, pois são orgulhosas demais para ter uma vida de feriado. A religião não tolera folga. Por isso, os israelitas não acolheram o convite de Javé, que está em Isaías capítulo 30, versículo 15, que podemos ler todos juntos. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quiseste. Essa turma possante e laboriosa não admite, de modo algum, entrar em férias. Está no controle. É o comando. É a ação. Jesus disse, vinde a mim, Jeová, Javé, é que eu creio, Jesus, no Velho Testamento. Convida. Olha aqui, ele diz, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade, na confiança a vossa força. Mas não quisestes. A gente luta, esperneia, se debate. Uma das imagens que para mim, uma época, ficou muito clara, é que quando você joga uma rã dentro de um alguidar de leite, uma panela de leite, e ela não pode pular por cima, ela vai se debater dentro daquele leite. E de tanto se debater, o leite vai virar manteiga. E quando ela chegar a virar manteiga, ela vai agarrar e a rã para. Porque ela vai ficar atolada na manteiga. É assim que acontece conosco. Nós não queremos entrar no descanso, senão começamos a nos debater. E debatemos tanto dentro dos nossos problemas, que de repente nós nos vemos atolados nele. Presos. E aí, precisamos de uma operação de Deus para nos retirar deste controle das coisas. Nós vivemos controlando. Então o Senhor oferece descanso. Mas tanto Israel antigo quanto Israel moderno continua sendo um povo que não gosta de descanso. Que não tem prazer em ficar com o Senhor, mas em ser executivos, realizadores. Retirar o ser humano do controle e governo de suas atividades é a tarefa mais difícil que existe para qualquer outro membro da raça. Aliás, não é difícil, é impossível. Esta empreitada só poderá ser feita de modo eficaz pelo Deus Todo-Poderoso e será sempre
um grande milagre. Eu não sei se tem milagre pequeno, milagre maior, mas milagre é milagre. Mas parece que tem uns que são maiores. Eu acho que dentro de ressurreição, Jesus ressuscitou 3. Parece que a ressurreição da filha de Jairo foi menor do que a ressurreição de Lázaro. Por que menor? Porque a outra estava fresquinha ainda, não fedia. O outro já era podre, de 4 dias. Parece que o milagre é maior. Não é que seja maior, mas tirar o homem do controle dele, para Deus nos controlar. Eu ando clamando a Deus, Senhor, eu não quero depender de nada, eu quero depender de Ti. Mas quando dá fé, eu estou olhando para aqui e para lá. Eu sei que Deus levou 40 anos para desconstruir aquela proposta de Moisés, que ele havia adquirido lá no Egito. Moisés era um homem muito forte, confiava em si mesmo. E no final, quando Deus o quer usar, ele vai dizendo, eu não tenho capacidade, eu sou gago, eu não tenho possibilidade. E esta é a hora em que Deus vai usá-lo com muita graça. Mas é muito difícil para nós sairmos do nosso comando, do nosso controle. O gênero adâmico vive a ditadura da autonomia e não se conforma quando não tem a supervisão da situação. Com isto, a canseira não fica por conta do trabalho, mas da falta de comando, da conjuntura e da ansiedade pela governabilidade do processo. No fundo de toda a ansiedade humana existe uma grande tensão em manter os ritmos dos acontecimentos sob o domínio pessoal. Eu vejo aqui, no caso, nossos filhos, quando eles, por exemplo, a minha filha vem de Curitiba para cá de carro. São mais 4h30, 5 horas para voltar. É uma estrada que eu chamo de curventa. Não existe no português esta aí. É cheio de curva, é uma estrada perigosa. É uma estrada que tem muito movimento. E nós chegamos na hora dela viajar e fazemos uma oração, Pai, guarda a nossa filha, vai guardada no nome do Pai. E enquanto ela vai, aquelas 5 horas, a gente fica com o telefone, esperando ela chegar. Quando chega, oh, graças a Deus. Mas por que essa preocupação terrível? Eu estou dando um exemplo simples. Por que não dizendo, Pai, está nas tuas mãos e não sai do controle? Parece que se eu estivesse dirigindo, seria melhor. Estaria controlando. Há uma poesia do Joia Júnior sobre o molho de chaves, em que ele descreve o momento quando o filho chega de madrugada, e aquele molho de chaves que canta como uma música, que cai sobre a mesa, e ele vê que o filho chegou em casa, está sob o controle. Agora sim, ele está em casa. Ele não estava, lá ele dizia assim, o Senhor está guardando, mas parece que Deus não guarda, se eu não tiver com os olhos em cima. Nós temos muita desconfiança de Deus, de que Ele possa fazer as coisas melhor do que nós. No fundo, nós temos a tendência de querer exigir o controle. Eu estou sendo trabalhado pelo Senhor para soltar o cabo da nau e deixar que ela ande nos ventos do Senhor. Por favor, entendam que isto é uma parábola aqui por enquanto.
Mas é exatamente, eu não quero um navio de motor, onde eu sou piloto. Eu quero andar numa caravela. E deixar que os ventos de Deus, que sopram onde quer, e ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, seja o condutor da caravela. Parece que vai ter mais descanso. Segurando o timão, a gente tem a ideia de que vai controlar. Mas ele está chamando para um cansado. Vinde a mim. A Bíblia exibe uma galeria de chefes de tribos, ou caciques de conduta, gente que vive se remoendo e se intrometendo na vida alheia, com o propósito de exercer o controle sobre a situação. Veja, por exemplo, Marta. Como Marta ficou estressada, porque a sua irmã a deixou sozinha lidando com as coisas da casa, enquanto usufruía da comunhão com o Senhor. Vocês se lembram como Marta ficou irritada? E ela disse para Jesus: será que o senhor não está vendo que eu estou aqui trabalhando? E esta minha irmã fica aí aos teus pés, a escutar. Aquela atitude, aquela irritação. Nós tivemos aqui o Dr. Shen pregando durante uns dias sobre o duplo chamamento. E sempre o duplo chamamento é numa hora de crise, é numa hora de problemas. É uma hora que a pessoa parece que está surda com relação à realidade que está passando. E Jesus tem que dizer assim: Marta, Marta. Nós, no controle. Esse controle é muito forte. A vida de Marta nos sugere que ela era uma criatura muito prestativa, mas apresentava uma mentalidade serviçal conduzida pelos resultados, não conseguindo ver a importância de um convívio amistoso e descontraído com o Senhor. O seu nível de cobrança repousava em pontos muito elevados e sua atuação requeria uma maior visibilidade pública. O senhor não se incomoda que a minha irmã fique aí enquanto eu estou aqui a labutar, a trabalhar, a fazer as coisas que são necessárias, que precisam serem feitas? O senhor não está se importando com isto? Meu irmão, vamos olhar uma coisa. É terrível a nossa preocupação com a nossa visibilidade, com a nossa imagem pessoal perante os outros. Faça uma anotação, por favor, eu estou pedindo para você experimentar fazer isso. Faça uma anotação no final do dia de todas as vezes que você reclamou de alguma situação. E veja o que está por trás dessa reclamação. Eu tenho ficado assustado. Como eu tenho tendência a me valorizar. A chamar a atenção. Às vezes eu nem uso palavras, só no meu íntimo. Mas é profunda esta luta. Marta era uma boa moça. Eu gosto do jeitinho dela de trabalhar. Mas ela era encardida. A Marta tinha uma suvela
aguda. Se você vai estudar a vida dela, você vai ver que ela era muito cobradora de impostos. Na hora que o Senhor chegou um pouquinho atrasado, ela já chegou e disse assim, olha, meu irmão morreu porque o senhor não veio. Se o senhor estivesse aqui, não tinha acontecido isso. Já foi dando uma bronca. Essa turma bronquítica, essa turma é terrível, eficiente, mas é terrível. Talvez para ela o que se devia agendar como mais relevante seria o papel em favor da sua própria imagem, e não o relacionamento íntimo e pessoal com Jesus. Foi nesse contexto complexo de implicância doméstica que respondeu-lhe o Senhor. Vamos, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Como é que a gente poderia conciliar Marta e Maria numa pessoa? Como seria interessante que a gente tivesse essas duas irmãs unidas num propósito. Sendo inicialmente aquele que busca a orientação, como um pombo-correio. Se você pegar um pombo-correio lá de Curitiba e trouxer aqui para Londrina, e soltar esse pombo-correio, ele não sai voando em direção a Curitiba. Ele vai fazer pelo menos umas 3 ou 4 voltas em torno de Londrina. E aí ele acha o prumo do local de onde ele veio no seu cérebro. E parte naquela direção. Ele não vai de uma vez. Ele vai procurar na sua mente onde é que está Curitiba. E depois vai. É isso que Maria fazia. Ela estava aos pés do Senhor buscando a orientação. Mas também nós precisamos do papel das Martas que fazem. É um equilíbrio, porém não sob o controle dela, sobre o controle de Deus. Isso que é a questão fundamental. Somos uma casta encasacada com autoestima e blindada por uma alta arrogância que nos impede de investigar a nossa própria realidade. Mas mesmo assim, pode-se ver em cada casa neste planeta algo intrigante e curioso que nos permite perceber a martirização generalizada sobre os efeitos da exigência que cobra o maior desempenho para a aprovação. Esse martirização aqui tem a ver com Marta também. Os martianos modernos são esses reclamadores, murmuradores, daqueles que ficam esperando no Senhor. Os relatos das Escrituras revelam o interior da alma humana, mas também apresentam um Deus que se manifesta a homens e mulheres como nós. Esse encontro e essa revelação de Deus sempre geram transformação. Assim, podemos ler a Bíblia e nos descobrir nas histórias que ela traz. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude.
Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Talvez apenas uma seja necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Podemos encarar esse relato como fato antigo. E assim, perceberemos distantes da palavra que faz sentido à nossa razão. Mas não alcança o coração. Ou então podemos nos identificar com Marta e Maria, recebendo a visita de Jesus Cristo e aprendendo com Ele. Somos parecidos com Marta. Somos agitados, distraídos, dispersos, ocupados com muitas coisas. Inquietos, ansiosos, preocupados. Marta está com muitos estresses, está muito estressada. Ela serve constrangida. Sua agenda cheia e rígida não lhe permite perceber essa oportunidade única de estar com Jesus. Está cheia de boas intenções, quer servir ao Mestre e receber bem os seus convidados, porém fica dividida entre fazer o jantar e ao mesmo tempo estar na sala com o Senhor. Não demora muito até que se irrite com Maria, que simplesmente se senta aos pés de Cristo para ouvi-lo. A história dela é muito semelhante à nossa. Buscamos o reconhecimento através do desempenho. Queremos servir e trabalhar, mas acabamos nos envolvendo com mais coisas do que realmente podemos dar conta. Surgem então comparações e reclamações. Começamos a achar que ninguém trabalha como nós e carregamos o grupo ou a igreja nas costas. O trabalho, ainda que bem intencionado, torna-se fonte de insatisfação, de irritação com os companheiros. Há muita gente assim na igreja. São irmãs e irmãos muito consagrados, que produzem muito, mas tornam-se rígidos, controladores, inflexíveis. Maria escolheu parar. Não se tratava simplesmente de um tempo devocional com Cristo, mas de uma chance única, pois na época os rabinos não aceitavam mulheres assentadas a seus pés. Expressão que indica a aceitação de um discípulo por parte do seu mestre. Ela parou, separou o tempo necessário e ouviu com atenção. Será que temos um tempo assim? Tempo de qualidade, de parar, desligar o telefone para estar a sós com o Senhor e ouvi-lo com atenção? É isso que nos torna participantes do mistério da presença de Cristo em nós. Ouvir e falar com Ele na intimidade do coração, no recolhimento, na solitude, na quietude. Esse é o centro da vida cristã. A atividade interna do coração que se apega a Deus. Isso é um livro do Osmar Ludovico, sobre a vida mais íntima com Deus, mostrando que nós hoje vivemos nessa correria. Nós não temos tempo. Não vou pedir que ninguém levante a mão, mas qual de vocês aqui gasta 10 minutos, não falei mais, 10 minutos, quieto na presença de Deus, por dia? Jesus tinha 3 lugares que ele sempre ficou: deserto, jardim e montanha. Onde não tinha ninguém. Onde ele não tinha pessoas para conversar com ele. Eu li uma paráfrase muito interessante da criação de Deus e da criação do homem. No primeiro dia, Deus
disse, haja luz. No primeiro dia, o homem esfregou um pau no outro e fez o fogo. Aí vai comparando, eu não quero ser rápido. Aí, no sexto dia, lá no sexto dia, ele fez os animais marinhos, os animais... E aí, o homem fez os submarinos e fez os aviões. E no sexto dia, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e descansou. E no sexto dia, o homem fez o computador à sua imagem e semelhança e nunca mais teve descanso. Acabou. Avião não deixa o sujeito descansar, carro não deixa descansar, telefone não deixa descansar, carro não deixa descansar. E tudo. Eu passei agora 20 dias lá no Piauí. Não tem luz elétrica, não tem televisão, não tem rádio, não tem jornal, não tem telefone, não tem jeito. É isolado. 20 dias mais abençoados desses últimos anos. Não sabia de nada. Quando disseram, atiraram lá no filho de um médico, eu soube da história lá, não sabia, estava longe deste mundo, num lugar abençoado. Só via passarinho cantar. Maritaca, né? Bonito por natureza, né? Lá naquele fim de mundo. Nós hoje estamos demais. Eu estava dizendo para minha esposa, eu tenho que atender 2 pessoas que estão passando pelos mesmos problemas que eu tenho passado nesses últimos anos, nesses últimos meses de estresse, de cansaço, de depressão, disso, daquilo. Eu estava falando com minha esposa. Uma das coisas para mim responsável pela depressão é a luz elétrica. Aí você diz assim, mas luz elétrica? Sim, senhor. Deus fez a noite para se dormir. Quando chegava às 6 horas da tarde, o sol vai se pondo, o organismo vai entrando num estado. A Bíblia diz que durante a noite o meu rim me ensina. Pergunta aos médicos o que os rins fazem à noite. Eles param de trabalhar e só vêm trabalhar de madrugadinha. Eles ficam quietinhos. Para você poder dormir, porque senão ficava micção, ninguém aguenta. Então, ele para de trabalhar, vai ensinar, você fica mais quietinho. É a luz que incita as pessoas. Hoje é luz demais. Todo mundo fica, muita luz. Quando chegar 6 horas da tarde, começa a apagar a luz na sua casa. Paga, fica com um pouquinho. O meu médico disse o seguinte, a melatonina só fabrica no escuro. Se não tiver escuro, você não fabrica melatonina. Apaga tudo, até a luzinha do telefone. Aquela luzinha de... Não tenha televisão dentro do quarto, por favor. Tira a televisão de dentro do quarto. O quarto não foi lugar para botar televisão. Eu estou falando isso para quem é estressado, como eu. Desliga. Tira a luz. Escurece o quarto. Para quê? Para descansar. Para desligar. A cidade não deixa, o barulho da cidade não deixa, porque carro funcionando o tempo todo. E aí depois o sujeito fica deprimido e fica perguntando por que fica deprimido. Porque nós não estamos descansando mais. É tudo agitado. Senhor, dá-nos condição de quietar diante do Senhor. O sistema pedagógico deste mundo aprova apenas os melhores que tiveram a mais perfeita atuação. A busca pela excelência tem um lado positivo válido. Todavia passa por uma autoestrada com excesso de perigos. Ser sempre mais, maior e melhor é o sintoma de uma doença extremamente grave e um vício terrível do ego. O egoísta não suporta perder o domínio dos acontecimentos. Mas segundo o irmão Christian Shen, que esteve aqui conosco, no reino de Deus, ganhar é perder, e perder é ganhar. O sexto dia da criação foi um período de grande atividade por parte do Criador,
dando origem aos seres viventes. No final daquele dia, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, como o último elemento do seu projeto. Adão não surgiu no meio do processo criador, mas no término de tudo. No dia seguinte, o 7º dia, Deus descansou de todo o seu trabalho. Eu quero que você preste bem atenção. Por que Deus não criou o homem no 5º dia ou no 4º dia, mas criou no último dia? O homem é a última peça da criação de Deus. Ele foi criando, pá! Segundo alguns estudiosos, porque no 6º dia houve outras coisas criadas, o homem foi criado na hora 12, ou seja, nas 6 horas da tarde, antes das 6 horas da tarde, do último dia. E já foi criado para o sono do descanso. Porque o dia terminava lá, nas 6 horas da tarde, na contagem israelita. Então o homem foi criado no fim. O descanso de Deus é o primeiro dia da existência de Adão. A humanidade não começou a sua história antes de tudo estar concluído. O seu início é exatamente no período que se denomina repouso do Criador. O dia sabático de Deus é o começo da jornada do homem na terra, apontando para um fato muito importante. Sem descanso, ninguém consegue trabalhar com prazer. O descanso vem logo no primeiro dia da existência do homem. O primeiro dia da existência do homem é o dia do sábado do Senhor, é o descanso do Senhor. Depois que surgiu o pecado, vemos uma mudança no parâmetro na estimativa do repouso. O acordo do Sinai mostra que houve uma reviravolta nas condições do ajuizamento do sábado. No princípio, o homem via o ócio antes do negócio. E as férias vinham na frente do trabalho. Tudo dependia da obra perfeita e realizada exclusivamente pela Trindade. Contudo, após a rebelião promovida pela serpente, o descanso do executivo deriva dos resultados do seu bom desempenho, e o lazer é uma recompensa pelos esforços desprendidos. 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. A gente não para pensar essas coisas. Mas a lei mostra que o salário é consequência do trabalho. Isso é o sistema do mundo e da lei, não é o sistema de Deus. Vou dizer uma coisa aqui para você. No tabernáculo de Moisés, havia um sacrifício todos os dias, de manhã e à tarde. Só podia entrar no Santo dos Santos o sumo sacerdote uma vez por ano no dia da expiação, no Yom Kippur, uma vez, com sangue. O tabernáculo de Davi teve um sacrifício apenas no dia da inauguração. Não tinha os 3 pontos, o pátio, o santo e o santíssimo. Tinha apenas uma tenda. E todos os sacerdotes e levitas podiam entrar diante da tenda com louvor. Isso fala de quê?
De que fala isto? Fala de Cristo. Tiago, no dia que houve aquele concílio em Jerusalém, ele resolveu essa questão depois que Pedro falou, que Paulo falou, que Barnabé falou. Depois que essa turma estiveram falando, Tiago deu a última palavra e disse: os profetas já disseram, o tabernáculo de Davi, que tinha sido quebrado, ia ser reconstruído. A Bíblia não fala de reconstrução do tabernáculo de Moisés, mas do de Davi, que estava caído. O tabernáculo de Davi é o lugar daqueles que entram na presença de Deus e esperam na suficiência de Deus. É o trono aberto. Mas nós vamos estudar mais sobre isso aqui, porque nós estamos perdendo tempo muitas vezes com um judaísmo arcaico que já se passou e que o véu do templo foi rasgado. E temos que entender o que é o cristianismo com a suficiência de Jesus Cristo. A obra perfeita de Cristo e o descanso que nós temos na nossa alma por causa dele. Não é? No de Davi não tinha altar, só tinha arca. Não tinha, todos os instrumentos de Davi ficaram lá em Gibeão. No tempo de Davi, o altar ficou sem a arca e com todos aqueles outros instrumentos. Tinha o altar de bronze, tinha a bacia, tinha o candelabro, tinha a mesa da propiciação, tinha o altar de incenso, mas não tinha a arca. A arca foi tirada em Siló. Quando Eli e os seus dois, Hofni e Finéias, se fizeram lá uma tramóia e perderam a Deus de vista, ali foi tirada para lutar contra os filisteus. E a arca então passou por um caminho terrível, foi para Asdod, depois foi para Gate, depois foi para Ecrom, depois foi para Bet-Semes, depois foi para... Diz de novo. Kiriat Jearim. E depois de Kiriat Jearim foi para Jerusalém. Depois vocês vão descobrir 6 passos. Cada passo um sacrifício, cada passo um sacrifício, cada passo um sacrifício, cada passo um sacrifício e nunca mais sacrifício nenhum. Porque a obra estava completa em Cristo. Aquilo era profecia para uma obra completa de descanso. Não tem mais que carregar, hoje à noite eu vou falar sobre isso. Não tem mais que carregar a pedra, tem que carregar o testemunho do sacrifício de Cristo. E nós precisamos verificar que nós temos aquele que mudou o parâmetro da lei 6 dias trabalhar para descansar no último. Mas o Novo Testamento é descansar para trabalhar. O primeiro dia da semana é o dia do descanso. É a mudança da semana de esforço para a semana da graça. A semana do Velho Testamento, da lei, do Velho Testamento, da lei. É trabalhar para descansar. A semana do Novo Testamento, da graça, é descansar para trabalhar. Não é Marta e Maria, é Maria e Marta. Primeiro se descansa, depois se trabalha. O sábado da lei vem em seguida ao batente, na semana transpirada que se expira. Vamos ler Êxodo 31, 15, a parte A do versículo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado de repouso solene, santo ao Senhor. Agora era preciso atuação para se chegar à trégua. O descanso é consequência do empenho.
Não se trata mais de uma mesada antecipada para um filho amado, mas de um salário pós-posto para um servo suado que precisa preencher os requisitos de sua aceitação a contento. E quem consegue preencher? Hã? Por isso que todo religioso é mal-humorado. Você quer saber quando uma pessoa é religiosa? Olha para a cara dela. Reclamador tem um livro de contabilidade, Joaquim. Um livro de contabilidade contabilizando o que foi de positivo e o que foi de negativo. E fica ali, pum, pum, pum. E aquela cara. E você vai ver quando uma pessoa é evangélica. Quando é que ela é evangélica? É quando ela chega dizendo assim, esse mendigo foi abençoado. E faz festa. Até faz festa com migalha que cai da mesa. Porque quando Jesus empurrou aquela mulher e disse assim, não é bom que se deu o pão para os cachorrinhos. Ela diz, mas os cachorrinhos comem da migalha. O senhor pode fazer aqui que eu estou satisfeita. Isso aqui é evangelho, meu irmão. Isso é diferente de religião. Religião tem muito direito. Tem muita reivindicação. Tem muita gente de sindicato. Pode até ser presidente da república, mas é sindicato. É mentalidade de cobrança. Depois os cartões vão servir. Para isso tudo que você sabe, é esta farra pública. Mas no evangelho, não, meu irmão. Com 5 pães e 2 peixes, ele faz uma festa para uma multidão inteira. É graça, meu irmãozinho. Por favor. Não me bota mais pedra nas minhas costas que eu não aguento. No princípio, Deus fez tudo em 6 dias, para depois descansar no 7º. O homem foi criado no fim do 6º dia, e o primeiro lance na sua vida, após ter sido criado, foi repousar, não foi trabalhar. Posteriormente, a transgressão, o descanso só viria como uma implicação do trabalho realizado pelo homem. Isso significa um câmbio na aliança. Antes do pecado, o descanso decorria como resultado da obra totalizada da criação. Depois do pecado, o sábado, na vida do ser humano, é um produto do seu esforço, pois vem no fim de uma semana de trabalho. Só para você guardar isso aqui. Deus fez algumas alianças. Há discussões. Há uma aliança no Éden, há discussões. Há uma aliança com Noé para a salvação da humanidade do dilúvio. Há uma aliança com Abraão. Vimos como preciosidade como o irmão Shem tratou aqui a aliança de Deus com Abraão. Abraão teve que dormir. Ele ficou, quando ele ofereceu aqueles animais, as aves de rapina quiseram roubar. Vocês têm que trabalhar comigo mais andando, né? Perdoa, meu irmão. As aves de rapina queriam roubar os pedaços de carne e ele passou a enxotar o tempo todo. No final, quando o sol se pôs, ele estava cansado de tanto enxotar a ave de rapina. Que a ave de rapina vem o tempo todo. Ela não só rouba a semente que é plantada à beira do caminho, ela rouba também o holocausto. E você tem que enxotar, porque senão ela vem. Ele estava cansado e ele dormiu. E quando ele dormiu, o irmão Shem me trouxe tanta alegria ao meu coração naquele dia que ele disse, Deus fez Abraão dormir para que ele passasse sozinho entre aquele fogo, no meio daquele caminho, porque Abraão não podia assinar aquele contrato, porque ele era falho, ele não tinha capacidade para ser fiel naquele contrato. Era um contrato unilateral e eterno. Deus passou e atravessou e assinou lá sozinho, dizendo, minha aliança com você é eterna. Em toda a terra será abençoada por o seu descendente. Essa aliança é eterna. A aliança de Davi
também é eterna. Mas a aliança de Moisés não é eterna. A aliança de Moisés era circunstancial. É a aliança da lei, que foi feita no Sinai. Não é eterna. Porque aquele que cumpriu a lei, veio ser a lei em nós. Para que ele mesmo nos desse descanso. Isso nós precisamos entender. Porque senão não vai haver descanso. O descanso da lei é uma proposta inatingível. Por mais que o homem faça as suas tarefas morais com esmero e se aplique ao máximo em seu desempenho, ele nunca conseguirá alcançar o padrão exigido pela lei. Assim a humanidade vive cansada e enfastiada por causa do peso, da responsabilidade e das exigências éticas procedentes da perfeição legal. A lei é santa, a lei é espiritual, a lei é boa. O que diz Romanos 7,14? Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. O conflito da lei do pecado com a lei divina, que é perfeita, gera uma guerra puxada e cansativa, que exaure a alma. O fracasso no descumprimento da lei, ou o orgulho na prática de algum mandamento, acabam produzindo um rombo de energia em nosso ser, que em última análise vai se refletir num estado de esfalfamento e enfado em nosso interior. Tanto uma coisa quanto outra. Quando você fracassa, quando você desobedece à lei, e você não pratica a lei, você entra em depressão. E quando você cumpre e faz como aquele que diz assim, graças te dou porque não sou como os demais homens, faço tudo isto aqui com muito esmero, aquilo ali está roubando toda a energia de você. O orgulho, a presunção de que você é capaz, é terrível. Cansa. Cansa. Para manter aquele padrão. A ordem convidativa do Senhor tinha como pano de fundo esse estado de sobrecarga. Havia uma multidão de cansados e oprimidos sem qualquer chance de alívio sob o peso intolerável do legalismo. E Jesus apela para a alternativa do sábado da redenção. Adão foi criado no sexto dia e Jesus foi crucificado na sexta-feira pascal, a fim de desconstruir o modelo exigente da contrapartida e estabelecer o novo padrão da aceitação do pecador pela suficiência da graça incondicional. No dia em que você e eu tivermos a consciência que nós fomos aceitos incondicionalmente pela graça de Deus em Cristo, vai haver festa na casa de Abba, com bezerro cevado e com música e dança. Isso é tabernáculo de Davi. Com palmas. Palmas. Alguém não gosta de bater palma. Diz que palma não é de Deus. Leia a Bíblia para ver se não tem palma. E vê como criança faz. A criança pequenininha, quando está alegre, ela não sabe de nada, já começa a bater palma. Esse é o período da inocência. A alegria faz a gente pular, dançar, gritar. Deixa que eu vou devagar. Mas eu vou. Cuidado com o fariseu. Eles que tiraram essas coisas do templo depois que o povo de Israel voltou da Babilônia. A ordem convidativa do Senhor. O sábado da redenção fala da obra consumada, do justificador e do descanso duradouro que o devedor experimenta pela liquidação permanente do seu débito. Agora já não há mais prestações a serem pagas.
nem o seu nome vai igualmente para algum Serasa ou Seproc beatificado. Não tem purgatório. Não tem mais pagamento de pensão alimentícia. Não tem mais conta para ser paga. Nem aqui, nem no reino. Cristo já pagou tudo. Cristo já pagou tudo. A suficiência de Jesus. A glorificação para este que é o Todo-Poderoso. Tudo está consumado. Eu posso descansar na suficiência de Cristo. Meu irmão, eu me lembro do dia que, há um tempo atrás, teve que comprar uma coisa aqui para a igreja. E aí eu te assinei. E chegou lá no... O irmão Eli era, na outra vez que ele era administrador, disse, seu nome está no Serasa, no Seproc. Meu nome? É. Eu não compro nada da prestação. Lá vou eu no Seproc. Cheguei lá, meu nome está aqui nesse negócio. Como foi isso? Aí foram descobrir, tinha um banco Bradesco, vou falar. O Banco Bradesco, eu tinha uma conta quando a Gorete era gerente. E eu fiz uma conta, era uma conta em que tinha um cartão especial. E nessa conta eu tinha um seguro. Mas eu não movimentava muito nessa conta, era uma conta que a Carmita que trabalhava com ela. Era coisinha pouca. Não tinha saldo médio para funcionar. Eles cortaram o benefício do cartão. E cortando, continuaram a debitar o seguro. Um dia eu cheguei lá, estava um rombo. O seguro. Foram para o Seproc. Eu fui falar com o gerente. O gerente disse, o senhor desculpa. Eu digo, olha aqui o que diz a cláusula. Eles botam uns negocinhos na letra pequenininha, que você tem que botar lá lupa. Mas lá com lupa e tudo estava dito, cessada a causa, cessa os efeitos. Eu estou dizendo, uma vez que cessa o cartão especial, cessa também o seguro. Aí o senhor, desculpa, vamos melhorar, resolver aqui, resolver, tudo bem, tudo bem. 6 meses depois, olha lá, eu no Seproc de novo. Aí eu falei com aquele moço, o senhor Cídio Severino, digo, o senhor entra com uma ação contra eles. Aí o Cídio falou com eles lá, eles foram mais de que depressa, mandaram carta para mim. Aqui no mundo tem Seproc, mesmo quando você não compra a prestação. Porque às vezes são contratos. Mas no reino de Deus, depois que ele pagou a conta, que o sangue dele foi derramado, não é sangue de carneiro e de bode que não pode limpar, não. É o sangue do Cristo, Filho de Deus. Que pecado mais agora pode ser colocado na minha conta, se ele fez uma obra tão perfeita? Será que eu não posso entrar no descanso? É isso que o escritor dos Hebreus está dizendo. Meus irmãos, que história é essa? Porém, o descanso da alma tem ainda a ver... Não acabei não, gente. Eu só estou ainda na justificação. O descanso da alma tem a ver com a peregrinação. A questão não é apenas atual, mas processual. A vida de intimidade com o Senhor é um convite ao descanso na comunhão. Os judeus também tiveram uma oportunidade e não aceitaram essa oportunidade que foi dada em Jeremias capítulo 6, versículo 16. Assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho?
andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos. Lembre-se que no primeiro era um convite ao aspecto da justificação. Em vos converterdes, em sossegardes, está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança, a vossa força, mas não quiseste. Agora é, andai neste caminho, mas eles não quiseram. Cristo não é apenas o justificador, é também o santificador. A via de santidade é um acesso de permanência reservada e contínua com o tronco da videira. O sossego da alma nas entranhas da árvore da vida gera um estado de bem-aventurança que desemboca num gozo inalterável. João 15:11. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Vida de Cristo com mau humor e descontentamento é aberração. Ser um ramo permanente e silencioso na videira é usufruir as riquezas fertilizadoras e insondáveis da própria planta. Uma santidade sem o contentamento que se rende no descanso da alma não tem qualquer semelhança com a vida em Cristo. Como diz Osmar Ludovico, o secreto não é um local, mas um estado de consciência. No secreto não estamos sozinhos, pois nossa alma encontra o Deus vivo e verdadeiro. Oh, coisa gostosa. Senhor, o Senhor não desiste de mim. O Senhor não me abandona. O Senhor não me descarta. Foi o Senhor que me buscou e é o Senhor que termina essa obra. A quietude da alma, no relacionamento particular com Cristo, é a fonte de sua maior atividade espiritual. Quando a alma se aquieta, como uma criança amamentada no colo de sua mãe, então a vida espiritual mais profunda começa a jorrar através de suas expressões visíveis. Isaías 12:2. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Eu não tenho uma salvação como doutrina, eu tenho uma salvação como uma pessoa e um relacionamento de intimidade. A vida espiritual autêntica é a vazão da vida de Cristo, do nosso espírito para a nossa alma, suscitando descanso e familiaridade com o Senhor e motivando um ambiente de paz e afeto com os irmãos. João 7:38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não existe descanso onde houver comparação, competição e complicação. Descanso. Deixa eu contar aqui um pedacinho mais, só um instantinho. O Shen, falando aos líderes, lá no acampamento, ele chamou a atenção para a crise de Refidim. Vocês se lembram, Refidim é antes do Sinai. Existem 42 estações, desde que saíram de Gozém até entrar em Gilgal. São 42 estações. Sinai é a 11ª. Refidim é a 10ª. O povo murmurou, porque não tinha água. Quantas pessoas estavam ali? Quantas pessoas era o Israel no deserto? 2 milhões, mais ou menos. Quantas Londrinas?
4 londrinas. Quanto é 4 londrinas bebendo água? É gente para danar. Presta atenção. Moisés disse assim, só estão faltando me matar agora, me apedrejar. O que eu faço? E Deus disse para ele assim, pegam os anciãos e vai para o Horebe. Horebe é o Sinai, uma estação depois. Vai para lá. E lá você vai me encontrar em cima de uma pedra. Essa é a pedra. Não vai procurar outra pedra, não. Ela está cheia de pedra. Mas é a pedra onde eu estiver em cima. Como é que Moisés sabia que Deus estava em cima daquela pedra? Porque ninguém viu Deus até hoje. Mas ele disse, eu vou estar lá em cima da pedra. Sobre a pedra. E você vai e fere a pedra. Esta pedra é uma pedra baixa. Moisés sabia muito bem que ali no Sinai há umas pedras que são arenosas, que armazenam água da chuva. Lá chove. E há um sistema que forma, e por questões de sais minerais, elas ficam fechadas. Quando você bate, sai uma aguinha e derrama água, e os animais bebem. Mas eu não estou falando de beber animal, uma família, não. São 2 milhões de pessoas. Como é que ele ia dar água àquele povo? Tinha que ter um milagre. Moisés foi lá e feriu aquela rocha. Pá! Com os anciãos. E o que aconteceu? Eles estavam em Refidim. Refidim ficava a 26 quilômetros de Horebe. O povo está com sede é lá. E ele mandou ferir aqui. Que história é essa? O que aconteceu? Um rio correu por dentro do deserto para alimentar aquele povo, para dessedentar aquele povo. Esse rio vinha da rocha que é Cristo, para dessedentar aqueles que estão lá atrás, murmurando e reclamando. O que sua vida é? O lugar onde Ele vai jorrar de dentro para fora, para que você seja tanto para Deus como para o seu irmão. Esse irmão que tem problemas é o irmão que Deus ama. Ele fede, mas é amado por Deus. Ele tem problema, mas é amado por Deus. Tanto é que Deus deu o seu filho por ele. Não sou eu que tenho que estar criticando ninguém. Esse é uma pessoa que Deus quer. Ainda não cheguei ao nível maior, mas eu vou aqui com aqueles que estão caminhando na graça de Deus. Senhor, a tua graça. Eu quero descanso. E descanso para o teu povo. Mas descanso em Cristo. Na suficiência de Cristo. A vida de descanso, meu irmão, da alma, é a existência permanente da comunhão íntima e silente do ramo com a fonte eterna da vida que brota da videira verdadeira. Esse salmo de Davi, o capítulo 62, versos 1 e verso 5. Ele é a mesma, só muda a palavra. Uma diz salvação e o outro versículo diz esperança. Ele diz assim, somente em Deus, ó minha alma, espera, silenciosa, porque dele vem a minha salvação ou a minha esperança. O sábado da redenção é a entrada e permanência festiva no repouso do Senhor. Aquele que se satisfaz plenamente em Cristo tem uma alma bem-aventurada, que vive serena e confiadamente no Senhor. Senhor, Tu és aquele que dessedenta a minha alma. Tu és aquele que foste ferido. Só para você, para completar. A outra pedra, tem 2 pedras, 2 crises. A outra pedra é Cádiz. É a de número 32. É 11 de trás para frente.
É o número 32. O povo deu sede outra vez. Moisés fez uma coisa que não devia ter feito. Apanhou a vara que não era para ser apanhada. Que vara foi que ele apanhou? Foi a vara de Arão que floresceu. Ele foi na presença do Senhor e tirou aquela vara que não era para ser tirada. Depois nós vamos estudar isso. E aí foi lá e esse povo vai ver que tem água. Eu vou matar a sede dele. E feriu 2 vezes. Só que essa rocha não era rocha baixa, era rocha alta. A rocha baixa está falando da encarnação de Cristo. A rocha alta está falando da exaltação de Cristo. Cristo já estava exaltado. E o Espírito Santo era derramado não por ferir, porque ele já tinha sido ferido na cruz, mas por pedir, dá-me o teu Espírito. Moisés pisou na bola, não entrou na terra prometida. Nós temos que entender que Deus é o Deus da graça. E que Deus, como Deus da graça, nos quer no descanso dele. E onde é que eu vou achar descanso? Ó, gente, desliga o telefone. Desliga a televisão. Desliga um pouquinho as coisas. Fica quieto com Deus lá num canto. Se não tem um canto, no banheiro. Você tranca no banheiro. Fecha a porta. Senhor, eu preciso de ti. Eu preciso da tua presença. Eu preciso da tua palavra. Fala comigo. Eu preciso de ti. Eu preciso do teu descanso. Eu preciso da tua intimidade. Descanso para a alma. Você já é salvo. Você precisa de descanso. Que Deus nos dê graça para olhar para Ele e esperar nele. E parar de ficar olhando para o outro. Deixa que o outro Deus faz também. Aquele que fez em Moisés, fez em Arão. E fez em Miriam. E fez em Josué. E fez em Caleb. Não fez em todo mundo, não. Porque teve uns que precisou ir para o fogo. Datã e Abirão. Uma turma lá que foi para o fogo. Mas isso é por conta de Deus. Nós não temos que mexer nesse assunto. O assunto de Deus é com Deus. O nosso assunto é permanecer na presença dEle. Que o Senhor nos dê graça a buscar o Senhor. Que o Senhor lhe dê graça hoje à tarde a olhar para Ele. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.